Mas vamos lá, meus queridos. Deus trouxe uma palavra para o nosso coração. Nós estamos aí na semana de aniversário da igreja, 95 anos. E eu preciso te convidar a aplaudir ao Senhor Jesus pela nossa igreja. Por favor, aplauda ao Senhor. São 95 anos, meus queridos. E é poderoso. E hoje é uma quinta-feira, nós colocamos o nome Quinta-feira da Vitória. Então, Deus trouxe uma mensagem no meu coração com um tema, com o título, A Igreja Vitoriosa. E eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos essa igreja vitoriosa. São 95 anos de existência nessa cidade que nós vamos completar. 95 anos que essa igreja, a PIB Pirajuí, está pregando o evangelho, está realizando a expansão do reino sobre essa cidade, amando o pecador e exortando as pessoas sobre o pecado. Faz 95 anos que essa igreja está atuante, vivendo o evangelho nessa cidade. E diante disso, eu quero pelo menos 3 pontos, poderia trazer muito mais, mas de algumas características que eu entendo de uma igreja vitoriosa, que eu penso aqui rapidamente, que Deus trouxe no meu coração, o que é ser uma igreja vitoriosa. E aí você pode falar, Lucas, mas hoje é uma quinta-feira da vitória, eu queria uma palavra para mim, uma palavra diante dos meus anseios, daquilo que eu estou precisando, das lutas que eu estou enfrentando. Meu querido, deixa eu te falar algo. Nós somos a igreja, e se aquilo que nós vamos ouvir aqui, que Deus ministrou, quando nós entendemos que é ser uma igreja vitoriosa, você vai estar tendo uma vida vitoriosa, porque a igreja sou eu e você. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com os irmãos é justamente isso. O que uma igreja vitoriosa precisa ter? A primeira coisa, reconhecer a sua autoridade em Jesus Cristo. Nós vivemos um tempo em que as igrejas estão se escondendo, as igrejas estão tímidas, as igrejas estão numa fuga daqui do mundo simplesmente, se fecharam nas suas 4 paredes, estão com as malas prontas para subir para o céu. E eu também quero subir para o céu, e tenho certeza que você também quer. É o nosso clamor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas isso não pode ser uma fuga nossa do mundo. Vamos fugir porque o barco está afundando, vamos fugir, sair daqui porque o mundo não tem jeito. Não, meus queridos. Uma igreja vitoriosa precisa reconhecer a autoridade que ela tem em Cristo Jesus. Uma igreja vitoriosa precisa saber que ela é a noiva de Cristo e que sobre ela o Senhor Jesus outorgou uma autoridade sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mas muitos de nós estamos vivendo de forma tímida, envergonhada, até porque por muito tempo a igreja foi sim zombada. A igreja foi aí muitas vezes humilhada. Mas por quê? Porque não reconheceu a autoridade que tem de Cristo Jesus sobre ela. E um primeiro ponto, para nós sermos uma igreja vitoriosa, nós precisamos reconhecer a autoridade que Jesus Cristo colocou. Diz lá em Mateus 16, capítulo 16, versículos 8 e 20, um texto que nós conhecemos demais. É quando Jesus fala ali sobre a igreja, está falando com Pedro, pergunta quem as pessoas estão dizendo que eu sou. Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala, olha, é essa tua afirmação, Pedro, isso que você acabou de dizer sobre mim, eu sendo filho de Deus, sobre essa rocha, eu vou instituir a minha igreja, eu vou estabelecer a minha igreja, eu sou a pedra principal. Jesus estava falando ali para os discípulos, eu sou a rocha, a pedra principal. Sobre essa afirmação que você acabou de me dizer, Pedro, eu vou estabelecer a minha igreja. E a igreja de Cristo foi estabelecida sobre esse fundamento, sobre essa pedra fundamental, Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós estamos nos esquecendo dessa autoridade da igreja. Nós estamos esquecendo, e Jesus continua. E sobre essa igreja, nem as portas do inferno vão resistir. Agora, eu tenho que confessar, tem muitas igrejas aí que têm se intitulado igreja, pastores que têm se intitulado como pastores, e nem mesmo conseguem chegar perto do inferno.
porque estão debaixo de uma palavra de homem. A sua fundação não foi Jesus Cristo. E isso, de certa forma, nos envergonha. De certa forma, a gente vê muitas igrejas completamente fora da palavra. Por isso que nós temos que celebrar os 95 anos dessa igreja. Porque você ter um ministério hoje de 95 anos, é porque essa igreja não está embasada numa palavra de homem. Essa igreja não está embasada numa vontade de algum homem, de alguma mulher. Está embasada na palavra de Deus. Por isso que tem vida, por isso que nós temos 95 anos. Quantos ministérios já afundaram? Quantas igrejas já não prosperaram? Porque talvez estavam baseados numa palavra de homem. Talvez o fundamento foi só o pastor, o fundamento foi só as pessoas. O fundamento da igreja é Jesus Cristo. E quando nós reconhecemos essa autoridade, tudo muda as coisas mudam de valor. A gente começa a entender qual é o papel da igreja. Você quer viver uma igreja vitoriosa? Reconheça a autoridade que a igreja tem em Cristo Jesus. Isso vale para a tua vida, meu querido. Talvez você está enfrentando alguma dificuldade na sua vida. Talvez você está enfrentando lutas, porque você não está reconhecendo a autoridade que está sobre você. Está olhando o gigante, como nós temos ouvido aqui, dia após dia nos cultos, e está focando seus olhos no gigante, se esquecendo em nome de quem você está. E enquanto você não mudar a tua mentalidade, você vai ser vítima dessas situações. Por isso que tem muita igreja sendo vítima, por isso que tem muitas pessoas afundando, porque estão desviando os olhos do fundamento, da pedra principal que é Jesus Cristo. A igreja, ela tem uma autoridade outorgada por Jesus Cristo. Jesus Cristo colocou a igreja, instituiu a igreja e disse sobre essa igreja: nem mesmo as portas do inferno vão prevalecer. E eu tenho que te perguntar, qual é a sua visão sobre a nossa igreja? Isso, a nossa igreja, PIB Pirajuí. Qual é o teu olhar para a nossa igreja? Talvez você está aqui já há um bom tempo, talvez você chegou aqui por esses dias, mas qual é a tua visão? Você consegue reconhecer o senhorio dessa igreja? A direção maior dessa igreja, o cabeça dessa igreja? Você consegue olhar para essa igreja e reconhecer que sobre esse lugar há a autoridade do Senhor Jesus? Porque se você não estiver reconhecendo isso, meus queridos, nós precisamos mudar a tua mente. Porque nós temos pastores que direcionam nossas vidas, nós temos pastores para pastorear as ovelhas, mas a autoridade é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cabeça, como diz lá em Colossenses 1,18, Jesus Cristo é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Tudo é para Ele. Sábado eu tenho convidado muitas pessoas, e lá na Rede Tree, para os jovens, para muitas pessoas, eu falo assim: não se trata de mim, não se trata da Kelly, eu nem sei como que vai ser o culto de sábado, mas não se trata da gente, não se trata dos pastores, é Jesus Cristo. Ele tem que ser exaltado, Ele tem que ser reconhecido, o senhorio é dEle. Se nós estamos sendo levantados como pastores, como líderes de célula, como ministros do louvor, aonde nós estivermos sendo levantados, até nos ministérios, na organização da igreja, seja qual for o ministério que Deus está chamando, não se trata sobre nós, mas daquilo que nós podemos ser nas mãos dEle. Porque a capacitação vem dEle, a autoridade vem dEle, Ele é o Senhor das nossas vidas. Muitas vezes nós estamos quebrando a cara, nos machucando, porque nós queremos fazer pela nossa própria força. Agora eu sou pastor, agora eu sou o homem da casa, agora eu sou a mulher da casa. Reconheça a autoridade de Jesus sobre a tua vida. E eu tenho certeza que chaves vão virar dentro de você. Nós nunca podemos perder isso de vista. A igreja tem a sua autoridade em Cristo Jesus. Olha só o que o Paulo fala para Timóteo em relação à igreja. Muitas vezes a gente fica em dúvida, mas a igreja é tudo isso? Olha só o que Paulo fala para Timóteo. Paulo estava instruindo Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo. E Paulo estava falando para Timóteo como as pessoas deveriam se portar na igreja. Como os homens deveriam se comportar, como as mulheres deveriam se comportar na igreja. E olha o que Paulo fala em 1 Timóteo 3,15.
Paulo instruindo Timóteo, ele fala como as pessoas devem se portar. E Paulo queria até visitar lá Timóteo, queria ir lá, e ele fala assim, olha, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se, que ele tinha narrado todos os versículos antes, na casa de Deus. O que é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Meus queridos, isso é poderoso. A igreja, a casa de Deus, é a coluna e o fundamento da verdade. Fundamento é a base, é o alicerce e as colunas da verdade. É a igreja. Olha o que Jesus estabeleceu no mundo. Um mundo que desde lá da antiguidade está tentando descobrir o que é a verdade. Essa pergunta ainda paira. O que é a verdade? Você quer conhecer a verdade? Vá até uma igreja que tem a Bíblia como centro, que tem Jesus como cabeça, e você vai encontrar a verdade. Porque a igreja é coluna e fundamento da verdade. Nesse tempo onde as pessoas estão buscando o que é a verdade, e não só estão buscando, mas existe uma agenda cultural querendo diluir a verdade, ou querendo destruir a verdade. É hora de nós reconhecermos a autoridade que está sobre a igreja, para lutarmos contra essas agendas. Porque enquanto a gente ficou dentro das quatro paredes, o inferno avançou. O inferno avançou, e sabe onde ele destruiu? O inferno não está destruindo a cidade vizinha apenas. O inferno não está destruindo o seu vizinho, talvez apenas, ou até que seja um vizinho talvez que você não goste, você fala, deixa, não tem nada a ver com isso. O inferno está destruindo a sala das nossas casas, com uma agenda cultural, que você liga hoje um filme qualquer, tem uma agenda cultural contra os seus filhos, contra os nossos filhos, contra eu e contra você. E a verdade precisa prevalecer. É hora da igreja reconhecer a sua autoridade, para ir contra essa agenda cultural. Reconhecer essa autoridade, porque nós não vamos na nossa força. Imagina, se eu for na minha força, eu levo um tiro e já morro na hora. Nós vamos na autoridade de Jesus Cristo. E debaixo da palavra que Ele instituiu a igreja, sobre essa igreja, nem as portas do inferno vão resistir. Então nós temos que ir e assumir essa autoridade, invadir os lugares que nós precisamos, ocupar os lugares que nós precisamos enquanto igreja, porque existe algo contra eu e você. Os nossos filhos, talvez você não tenha filhos ainda, e a hora que tiver, você vai duplicar a sua preocupação, porque aquele eu fica muitas vezes ali vendo as coisas, de como essa agenda está atingindo, às vezes eu e ela. Imagina que não vai atingir os nossos filhos. O mundo precisa voltar os seus olhos para a verdade, e essa verdade nós encontramos na coluna e fundamento, a igreja instituída por Jesus Cristo. Ela é a coluna e fundamento porque Jesus é o seu fundador, e nós precisamos voltar a reconhecer essa autoridade. E eu aqui não estou falando de placas de igreja, não estou falando que a nossa igreja aqui, a PIB Pirajuí, é a dona da verdade, não, mas eu estou falando sobre a igreja de Cristo, igrejas que estão baseadas na palavra, sobre essas igrejas, que tem Cristo como centro, como cabeça, sobre essas igrejas, nós encontramos que ela foi estabelecida para ser coluna e fundamento da verdade. Sabe, meus queridos, se você pegar a história da igreja, as universidades, só tivemos universidade por causa das igrejas. A igreja, naquela época, nos tempos antigos, foi uma das fundadoras das universidades que você hoje pode estudar. Foi através da igreja que a medicina foi multiplicada, foi avançada. Hoje, se nós temos avanços na medicina, é por causa da igreja. É por causa da igreja que foi instituído o casamento, homem, mulher, filhos. Está certo que muitos querem fugir de novo dessa regra, voltar à bagunça que era, ter 20 mulheres, 100 mulheres, ter um monte de nem saber de onde que veio. Mas a verdade é que a igreja instituiu um norte, a igreja instituiu uma família padrão, uma família modelo, marido, mulher e filhos.
a igreja mudou o mundo. A igreja mudou a história. Veja Atos dos Apóstolos, você vai encontrar a ação da igreja primitiva, transformando vidas, levando a palavra, curando pessoas. A igreja, ela é ativa por conta do senhorio de Jesus Cristo. Mesmo em tempos de perseguições, mesmo com tantas acusações, mesmo com tantas zombarias, a igreja que tem o Senhor Jesus Cristo como Senhor, ela continua ativa. Muitas pautas estão discutindo lá no Congresso Nacional hoje, lá no Senado Federal, muitas pautas contra a igreja, contra os meus filhos, contra os seus filhos, contra a sua vida, estão sendo discutidas. Leis que querem permitir aquilo que não é permitido, leis que querem mudar aquilo que foi estabelecido por Deus. E sabe o que está sendo impedido? Quem está impedindo dessas leis serem votadas? A igreja. A igreja que está instalada lá no Congresso Nacional, a igreja que está instalada lá no Senado Federal, a igreja que está instalada aqui na Câmara Municipal, é a igreja que está estabelecida em todos os lugares. Por isso que nós temos que ter sabedoria em quem votar, por isso que nós temos que ter sabedoria em quem escolher. Pesquise, leia, veja quem vai ser igreja nesses lugares, porque muitas vezes você não vai chegar lá, mas o teu voto pode estabelecer isso. Você não vai ser dono de uma emissora, mas você pode orar para que a igreja avance. Olha como é incrível, porque até então, a igreja, ninguém nem se lembrava. Há 20 anos atrás, ninguém nem se importava com os cristãos. Hoje, todos os partidos políticos estão correndo atrás das igrejas. Todos os partidos políticos estão querendo interesse nos votos da igreja, porque viram que a igreja, através dessa autoridade que Jesus nos deu, nós estabelecemos reis e nós destituímos reis na autoridade que Jesus nos deu. Por isso que nós temos que agir na autoridade de Jesus, orar, colocar os nossos joelhos dobrados. Meus queridos, você não vai votar certo, e independente de quem você votar, você não vai votar certo chegando lá em outubro e simplesmente votar, se você não buscar em Deus de joelho orando. Fala: Senhor, eu não quero ouvir pastor, não quero ouvir político, não quero ouvir a mídia, não quero ouvir jornal, não quero ouvir eu quero ouvir o Senhor. Quem que eu voto? Ore, porque eu acredito que o Senhor vai falar para você. Nós vamos poder escolher, porque muitas vezes a gente fica preocupado só com o presidente. Quem vai escolher presidente? O presidente é um só. Os mais preocupantes são os deputados. É esses que nós temos que ter sabedoria em votar. Porque um congresso onde existe uma igreja atuante, nós vamos ver o Senhor abençoando todas as esferas. Meus queridos, eu sou grato a Deus por causa da igreja. Toda a minha vida eu aprendi coisas aqui na igreja. Por causa dessa autoridade sobre a igreja, eu já vi coisas maravilhosas. Eu já vi Deus mudar o tempo por causa da oração dessa igreja. Quando nós marcamos o extraordinário, eu lembro que a gente marcou, só não vou lembrar quanto tempo antes, se foi 1 mês, 2 meses, mas eu lembro que os dias iam se aproximando e a previsão era tempestade, era chuva. E tinha uns enviados lá do não sei da onde, que não era de Deus não, que falava: vai chover, vai cair chuva, vocês são loucos de ter marcado isso aí. E o extraordinário, para quem não sabe, é um evento que a gente faz lá no Parque do Povo. A gente fez uma vez só, mas em breve nós vamos fazer de novo, daquele porte, né? Se Deus quiser. E a previsão era chuva e torrencial ainda. Mas a igreja tem a autoridade de Jesus. E a gente começou a orar, e começamos a entrar num campo de batalha, de oração. E eu lembro que o extraordinário aconteceu na sexta-feira, e num culto da vitória, a palavra profética do pastor Marinho foi: não vai chover. A gente acordou na sexta-feira de manhã, eu e o Vitão foi lá para receber o som. Estava nublado, mas aquele frio. Chegou uns irmãozinhos: rapaz, vai chover, Lucas, vamos desistir. Aí chegou os caras do som que a gente tinha alugado, falou assim: cara, eu não posso colocar meu som com esse tempo. E eu e o Vitão ali, e agora o que a gente faz? Monta o som, não vai chover.
E eu lembro que eu fui para casa e a gente orando, o pastor Marinho orando, a igreja inteira orando. Sabe por quê? Porque sobre a igreja tem uma autoridade de Jesus Cristo. Enquanto a igreja estava orando, e o pessoal já montando as barracas de oração lá no extraordinário, e você viu o tempo ainda nublado, eu sei que foi chegando a hora do extraordinário. E quem viveu, só quem viveu pode contar, né? O céu começou a se abrir. E o céu se abriu e foi uma noite maravilhosa. Não foi frio, não fez frio, foi uma noite maravilhosa. E não pingou uma gota sequer. Sabe por quê? Porque sobre a igreja tem a autoridade de Jesus Cristo. Eu já vi essa igreja envolvida numa situação muito delicada, muitos anos atrás, que poderia colocar em rixa duas igrejas muito grandes, a nossa com uma outra igreja. Uma situação delicada que aconteceu, as pessoas envolvidas muito novas, eram adolescentes, mas bem... E aconteceu uma situação delicada. Mas eu lembro, André era professor da escola bíblica dominical. E o pastor Mário foi lá conversar com a outra igreja para se desculpar com aquilo que aconteceu, pedir perdão, explicar o que aconteceu, porque foi uma situação delicada. Mas eu lembro que enquanto o pastor Mário estava lá, conversando com as autoridades daquela igreja, essa igreja, eu lembro que o André colocou todo mundo para orar, para buscar. Falou, enquanto o nosso pastor está lá, nós vamos estar orando. E daquilo que poderia ser uma rixa, tanto é que quando aconteceu uma coisa delicada, meus queridos, pra vocês terem uma ideia, eu fui parar na rua, o cara queria me bater. Você é lá da Batista, né, meu? Eu falei, eu sou. Eu falei, aquilo lá que aconteceu, eu vou quebrar tua cara agora. Eu falei, mas não tenho, não, né? Fiquei meio assim, né, com medo, né? Mas não quebrou minha cara, não. Acho que viu o anjo atrás. Mas depois a gente orou, buscou o Senhor, clamou ao Senhor. E quando o pastor Mário veio, aí ele falou, foi tudo bem. E daquilo que poderia ser uma vergonha, eu lembro a palavra do André até hoje, Deus trouxe dupla honra. Porque o pastor se tornou um dos melhores amigos daquela autoridade religiosa. E até hoje, a igreja tem um ótimo relacionamento com essa outra igreja, a nossa igreja, que é conhecida na cidade inteira. O que foi uma possível vergonha, Deus transformou em dupla honra, por causa da autoridade da igreja. A vergonha, que eu nem quero mencionar, ninguém nem lembra. Só lembra daquilo que foi construído através do anjo dessa igreja, da igreja orando, a autoridade. Eu poderia aqui contar muitos outros testemunhos da autoridade de Jesus Cristo. Sabe, sobre a igreja. Quando o pastor Marinho, a pastora Nilva perderam os seus filhos, a igreja orou também. E não tivemos o resultado que a gente esperava. Mas sabe um milagre que aconteceu, e muitas vezes o pastor Marinho conta, claro, que é tão difícil quanto Deus ter preservado a vida daquelas crianças. Existe um milagre tão difícil quanto de trazer cura e restauração para o coração dos pais. E uma igreja que orou, que clamou, não conseguiu talvez ali com as nossas orações ter a vida daquelas crianças preservadas, mas nós tivemos o coração dos nossos pastores restaurados por causa da oração que foi feita neste lugar. Eu lembro que a gente foi convocado para orar, e quando veio a notícia do falecimento de uma das crianças, eu não lembro, eu acho que foi na última situação, eu lembro que a gente saiu daqui, um silêncio, os jovens saindo daqui, e a gente foi lá na casa do Marinho, do pastor Marinho, e todos os jovens abraçaram a casa, abençoando. Aquilo que eles estavam lá reclusos, em luto, chorando pela dor, e os jovens fizemos uma corrente. Quem lembra? Tinha jovens aqui que lembra que a gente fez isso? A gente cercou ali aquela esquina, a esquina da casa do pastor, e a gente ficou ali um tempo em silêncio, chorando em silêncio com eles. A autoridade da igreja, do Senhor Jesus sobre a igreja. E tantos outros milagres, meus queridos. Tantas coisas que já aconteceu aqui. Segunda coisa, precisamos entender, primeiro, a autoridade do Senhor Jesus sobre a igreja. Segundo, não é só reconhecer isso, nós precisamos fazer parte disso.
nós precisamos fazer parte dessa igreja. Sabe, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas não querem fazer parte, não querem ser comprometidos com a igreja. É comprometido com uma torcida organizada, é comprometido com projetos, é comprometido com partidos políticos, é comprometido com grupos de WhatsApp, mas não querem fazer parte da maior instituição estabelecida por Jesus. A gente consegue participar, nos organizar para um churrasco, nós conseguimos nos organizar para jogar um jogo de bola, nós conseguimos, mas nós não temos prazer de nos organizar em célula, nós não temos prazer de nos organizar e fazer parte da igreja. Porque não basta só reconhecer, passar aqui na frente, como nós temos muitos testemunhos de pessoas que passam aqui e reconhecem algo diferente sobre essa igreja. Nós já recebemos testemunhos de pessoas que falam: cara, eu passo lá, eu sinto uma atmosfera saindo daquele lugar. Eu tenho primos meus que já falaram que pararam o carro lá para ficar ouvindo louvor, o momento do louvor. Mas sabe, isso não é se envolver com a igreja, não é se comprometer. Não basta apenas reconhecer a autoridade de Jesus sobre essa igreja, nós precisamos nos comprometer com a igreja, participar, sermos ativos. Faz 40 anos quase, eu vou completar 40 anos que eu estou nessa igreja. E eu aprendi com a minha avó e aprendi com a minha mãe a estar envolvido, a não apenas ser um membro, um participante apenas, mas estar envolvido em todas as coisas. Eu lembro que por volta de 1996 ou 97, o pastor André foi fazer uma apresentação para o Dia das Mães. E eu estava tendo aula de teclado, o Anderson já tocava alguma coisa, bateria, eu acho que ele já até tocava alguma coisa aqui na igreja. O Dil cantava, o Rafael estava tendo aula de violão, guitarra. E aí o pastor André juntou a gente e fizemos a apresentação para o Dia das Mães. E o Marinho ficava no som. A hora que o Marinho viu aqueles meninos, o Espírito Santo só deu um toquinho na cabeça do pastor Marinho. Está aqui um grupo de louvor que a gente pode trabalhar. E aí, juntamente com o pastor André, pastor Marinho, começaram a trabalhar conosco. Sabe o que é isso? Envolvimento. E eu sou grato a Deus. O Fernando está quase me empurrando. Sai do louvor, Lucas, sai. Eu falo: não, Fer, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Estou brincando, não fala isso não. Porque eu amo, tudo que eu aprendi foi no altar com louvor. Tudo que eu aprendi foi no altar aqui, aprendendo as experiências que nós tivemos. E isso foi uma plataforma para aquilo que vai acontecer no sábado. Foi uma plataforma para muitas coisas que aconteceram na minha vida, por conta de um comprometimento com a igreja, por conta desse envolvimento. Eu quero te dizer que sempre haverá na igreja multidão e sempre haverá discípulo. Isso é fato. Mas a pergunta que eu faço: em qual desses grupos você está? Você faz parte da multidão, não tem o compromisso, não tem ali o envolvimento? Ou você faz parte dos discípulos que querem aprender? Eu falei dos meninos, esses meninos valem ouro. A gente estava tendo aqui o CVC, tudo trabalho, acorda cedo, tudo cansado, tudo trabalho pesado. E aí eles estavam com um desejo de estar junto, e eu também estava querendo estar junto com eles, porque são meninos aí, e quero até formar outros grupos dos jovens aí para estar mais perto. Então eu falei: olha, o único horário que nós temos é depois do CVC. Todos, vamos, Lucão, vamos, pode terminar 9h30, 10 horas da noite aqui o CVC. E até acabar o CVC foi assim. Acabava o CVC, todo mundo ia lá. E você via neles o desejo de aprender, o desejo de crescer, o desejo de querer mais, de estar envolvido com a igreja. Não é só participante: ah não, já fui no CVC, ah não. Não, eles queriam mais, querem mais. A gente já está acabando nosso estudo. Ele falou: não, pode bolar outro assunto aí que a gente quer mais. A gente quer se envolver. E nós precisamos não só reconhecer o senhorio de Cristo, mas nos envolver. As pessoas acreditarão em você se você mesmo acreditar em sua causa. Há quem fala que as pessoas vão se converter primeiro a você, antes de se converter a Jesus Cristo que você está pregando. Porque as pessoas têm que ver em você o comprometimento que você tem com a igreja.
Muitos nem identificam a igreja como sua. Onde você está indo? Eu vou lá na PIB. Vou lá na PIB. Não, eu vou lá na minha igreja. Eu vou nessa igreja, é minha, eu faço parte. Eu tenho falado ali na célula. As pessoas estão chegando na célula. Não é, eu faço parte dessa célula, eu sou um frequentador. Não, eu sou essa célula. E aí eu tenho que dar até crédito para uma denominação aí, prima nossa, né? Que eles, no marketing, eles capricham, né? Eles falam. E é da hora isso. Porque a gente devia assumir, vestir essa camisa mais, né? De fazer parte da igreja. Não, eu vou lá na PIB, lá. É do Lucão a PIB. É do pastor Marinho. É do pastor Mário. Não, aquela igreja eu frequento, eu faço parte. Sabe, é mostrar o comprometimento. O seu comprometimento mostra para as pessoas que você tem convicção. E convicção é mais que uma crença. Por quê? Porque uma crença você apenas defende. Agora a convicção você morre por ela. A convicção você entrega a sua vida por ela. Jesus Cristo tinha convicção da igreja. Por isso que Jesus Cristo entregou a sua vida. Sabe a diferença do omelete e do bacon? Porque a galinha, para fazer o omelete, ela só estava envolvida. Ela só cedeu os ovos. Agora o porco estava comprometido. Porque ele deu a vida para o bacon. Está o bacon lá na mesa. Então, para de ser galinha. Começa a ser porco. Começa a dar a sua vida. Está faltando bacon. Pode arrancar o couro aqui. Está faltando bacon na igreja. Arranca o bacon aqui, arranca o corinho aqui. Por isso que eu deixo essa barriguinha, gente. É tudo estratégia. Por fim, deixa eu ler alguns versículos aqui desse comprometimento. Sabe, gente, olha o valor da igreja. As pessoas não querem fazer parte da igreja. Agora eu pergunto, como assim? Olha quantas coisas nós temos nessa igreja. A igreja nos faz ser melhor pai. A igreja nos faz ser melhor mãe. A igreja nos faz ser melhor esposa, esposo. A igreja nos faz ser melhor patrão. A igreja molda o nosso caráter para sermos melhor funcionário. A igreja vai nos transformando. Aqui nós somos confrontados. Aqui nós somos desafiados. Aqui nessa igreja a nossa fé é aumentada. Como não fazer parte da igreja? Como viver uma vida à margem da igreja? Se tudo que nós encontramos aqui, me fala uma instituição, e por favor eu te dou liberdade. Fale uma instituição que dá tudo isso para a pessoa. Uma transformação de vida, muda o caráter, muda a mente, muda o coração, confronta o gigante do eu. A igreja confronta muitas vezes o nosso egoísmo, o pecado oculto. A igreja confronta através do senhorio de Cristo a nossa própria vida. É insano não querer fazer parte da igreja. E mais insano ainda é acompanhar a igreja de longe. Porque tem aqueles que são declarados, não quero viver para a igreja, numa igreja. Já é louco. Mas mais louco ainda é a pessoa que está meia boca na igreja. É a pessoa que acompanha de longe. Não usufrui tudo que a igreja tem. Eu comprei esse teclado aqui, terminando de pagar, graças a Deus. Caríssimo. Tem recurso que eu acho que ele voa. E eu não descobri ainda. Mas sabe o que eu uso dele? Só 2 sons. Às vezes quando eu ponho o som aqui, o Fernando fala, põe um som assim. Não sei, Fer. Eu acho que na cabeça dele, vende então. Devolve então. Para que vai ficar com um negócio que você não está usando? E é isso. A gente vem às vezes, paga o preço, sai da nossa casa, senta aqui, às vezes numa noite fria, mas não se envolve, não está comprometido, só está envolvido, mas não está comprometido, só está oferecendo os ovos, mas o bacon mesmo não está vindo. Nós precisamos, meus queridos, olha aí os cursos da família, sabe, a gente teve 3 inscrições para educação de filhos, ou todos os pais, os filhos estão tudo mil maravilha,
Eu sei que alguns pais até nos procuraram e falaram: Lucas, eu vou por ordem de prioridade. Eu vou fazer financeiro, eu vou fazer o casamento, aliança. Mas tem um monte de pais aí com problemas com os filhos que não fizeram a inscrição. Então eu deduzo que ou está mil maravilhas a educação dos filhos, né? Ou não tem outra dedução. Porque a igreja oferece isso. A igreja oferece tantas coisas. E muitas vezes a gente abre mão de tudo isso aí. Olha o que diz Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu já contei isso para vocês, meus queridos. Minha avó era menor a igreja, mas se faltava um jovem, ela fazia eu procurar o telefone daquele jovem, porque ela ia ligar, ela ia ser essa pessoa que vai encorajar os outros. Por que você não foi na igreja? Eu não te vi na igreja. Ela fazia isso com os jovens, com as pessoas. E hoje, nessa geração, muitas vezes, que o pessoal apelidou carinhosamente de geração Nutella, se a gente liga: ô irmãozinho, eu não te vi na igreja. Ah, está cobrando eu? Nossa, eu nunca mais vou naquela igreja, só cobra. Não estou cobrando, é porque a gente sabe que existe um processo. Você falta, começa um esfriamento. E logo você está aí, presa fácil de Satanás. Olha o que diz Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Olha a alegria do salmista, mas hoje a gente fala: vamos à casa do Senhor. Ah não, hoje eu vou no vizinho ali. Os jovens sabem. Aqui é o ovelhão, o vizinho. Olha o que diz Salmo 102. Prestem culto ao Senhor com alegria na casa do Senhor. Às vezes o João sai daqui menos 3 quilos, de tanto que ele pulou tentando levar a igreja, e a igreja não se move muitas vezes. Sabe por quê? Porque olha o que eu aprendi, uma frase que eu ouvi fantástica. Porque às vezes a gente, enquanto está aqui na igreja, a gente está esperando uma atmosfera acontecer. A gente está esperando o pastor criar uma atmosfera, a gente está esperando o louvor criar uma atmosfera. Enquanto essa atmosfera não acontece, a gente fica assim: Mas olha só, profetas não ficam atrás de atmosfera. Profetas criam atmosferas. Então, a hora que você estiver vendo, parece que não está fluindo, seja um profeta e começa a mudar a atmosfera você. Começa a pular. Você já viu a Giovana pulando aqui? Começa a ser ela, igual a Kelly, a Gabizinha. Essas meninas aqui, elas estão aqui. Daí eu já vi a Rita já sendo contagiada domingo. A Rita já estava aqui no... O Paulo também. Eu vi você também, viu, Paulo? Eu sei que você presta um culto com alegria ao Senhor. Sabe, não com a cara muitas vezes batizado no suco de limão. Cara amarrada, azeda. Com alegria. Lucas, mas minha vida está um B.O. do caramba. Reconheça o senhorio de Jesus Cristo. Se comprometa com a igreja. As coisas vão começar a mudar. Como que você garante isso? Rapaz, se não mudar, você não ia estar 40 anos aqui não. Estou aqui porque eu reconheço aquilo que Cristo tem feito na minha vida. Olha eu. É que eu devia mostrar uma foto. Eu de sobretudo, orei, cara cheio de espinha. Olha quem que eu arrumo. Que princesa maravilhosa. Isso é Deus. Isso é fruto da igreja. Porque eu não encontrei ela nos arredores. Encontrei ela aqui na igreja. Dentro da igreja. Por último. Eu falei. Faz 20 anos que eu não prego, gente. Estou terminando. Por último. Precisamos cumprir os propósitos de uma igreja vitoriosa. Nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus Cristo. A autoridade de Jesus Cristo sobre a igreja. Nós precisamos nos comprometer com a igreja e nós precisamos cumprir os propósitos de uma igreja vitoriosa. Nós precisamos saber qual que é o propósito da igreja. Olha só o que diz Romanos capítulo 1, versículo de 5 a 6. Paulo escrevendo essa carta, olha o que ele fala. Por meio de Jesus Cristo e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencer a Jesus Cristo.
sobre cada um de nós existe esse chamado de nós chamarmos outras pessoas para serem testemunhas de Jesus Cristo. Olha só, Deus quer levantar um povo para a obediência que vem pela fé. E isso não serão anjos que vão vir na terra fazer, não serão pessoas, não serão animais, é eu e você, sou eu e você. Paulo está falando sobre nós ter uma graça, um apostolado, para quê? Para que possamos convidar outras pessoas a receberem o Evangelho, para convidar outras pessoas. Estava falando com os meninos, o governo, nós podemos ter o melhor governo do mundo, nós podemos ter o melhor prefeito, a melhor assistência social, nós podemos ter as melhores políticas públicas, mas elas não serão capazes de entrar nos lares e causar a transformação que só a igreja pode fazer. E uma igreja que cumpre os seus propósitos, uma igreja que cumpre o propósito que Deus deixou, realiza obras. Numa casa destruída, a igreja vai lá, entra através do senhorio de Jesus Cristo, e aquela casa destruída se torna um lar. Vai num lugar onde há morte, e aquela igreja leva vida. Num lugar onde há luto, a igreja chega e traz alegria. Num lugar em que há doença, a igreja vai e traz cura. Mas muitas vezes nós não estamos cumprindo o nosso propósito. Nós estamos reconhecendo o senhorio de Cristo, nós estamos até comprometidos com as atividades da igreja, mas nós não estamos cumprindo o propósito de uma igreja vitoriosa. Minha mãe, todo mundo que morou na chácara, minha mãe trouxe para a igreja, convidava, vamos para a igreja, levava, aprontava. E toda hora eu e a Kelly vendo lá uma situação, os vizinhos, um quebra-pau, falei, meu Deus do céu. Mas eu estava envolvido só com a igreja, eu só estava comprometido com o louvor, estava aqui pregando, e os vizinhos quebrando o pau, os vizinhos quase se matando. Mas aí, acho que a unção é transferida, né? A Kelly falou, eu vou lá. E começou a abençoar lá a casa dos vizinhos, começou a levar uma muda de roupa, começou a levar um alimento, começou, sei lá, foi eu acho que uns 6 meses levando brinquedo no Natal, brinquedo no Dia das Crianças. Começou a ir, depois de todo um trabalho, indo, pegando amizade, agora falou assim, vamos agora para a igreja. E começou a trazer as meninas para a igreja, os vizinhos. E sabe, a gente esteve numa igreja lá, a gente ouviu o testemunho de um pastor, o pastor Júnior, esqueci o nome da cidade, chegou mensagem aí. O pastor Júnior Rochirola, o nome dele, pastor lá da onde? Itajaí. Ele tem a maior igreja de Itajaí. Itajaí é o mesmo lugar que tem a igreja do pastor Luiz Hermínio. É do Luiz Hermínio e desse pastor Júnior. Ele contou o testemunho dele. Uma família destruída, os pais, uma bagunça, eu não lembro muito bem, mas eu sei que a vida dele é destruída. E sabe como ele começou a vir na igreja? Uma vizinha começou a levar ele para a igreja quando ele era novinho. Pastor Ademar de Campos, autores de grandes clássicos que nós cantamos aqui na igreja. Ele que trouxe a música Grande é o Senhor, Ele é exaltado. O André vai lembrar muito mais música que eu aí. Um pastor, como ele foi convertido, Lucas? Um vizinho foi lá e trouxe ele para a igreja. Eu não sei, a gente tem aqui a Giovana, a Vitória, a Nilda indo lá buscar todos os dias. Não é fácil cumprir o propósito de uma igreja vitoriosa. Por mais que sejam os vizinhos nossos, tem que o carro ser lotado, acima do número normal. Às vezes a gente tem que vir, voltar, ir para buscar. Às vezes a gente tem que sair mais cedo, às vezes a gente quer conversar aqui com as pessoas, mas a gente tem que correr porque os pais estão esperando, a família lá está esperando essas meninas chegarem. Não é fácil a gente sair do nosso cômodo, da nossa acomodação, para cumprir o que uma igreja é vitoriosa, mas é recompensador, porque eu fico imaginando o coração da Nilda, vendo hoje a Giovana casada, a Vitória, aquilo que ela investiu nessas meninas, o resultado. Imagine o vizinho do Ademar de Campos, a alegria. Imagine o vizinho desse pastor Júnior,
que hoje tem uma das maiores igrejas lá de Itajaí, a alegria desse vizinho, que um dia não pensou só nele. Falou assim, eu vou levar esse menino lá para a igreja. Um menino, 10 anos, 12 anos, e hoje é um dos maiores pastores, é pastor de uma das maiores igrejas. Sabe, o seu vizinho, daqui uns 15 anos, 20 anos, pode estar aqui nessa igreja, quando ela tiver seus 120 anos, 130 anos, o seu vizinho pode estar liderando os seus netos, pode estar liderando seus bisnetos nessa igreja. Os seus vizinhos podem estar cuidando de pessoas que um dia você plantou. Amém? Nós temos que abraçar o propósito da igreja. Nós temos que abraçar o nosso chamado. A vida cristã é uma chamada, é um chamado. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Pedro. E quando você atende o seu chamado, você se move no seu destino. Sábado, eu vou estar vivenciando mais uma etapa, uma importante etapa. Talvez uma das mais importantes para as outras etapas que vão acontecer. Eu vou estar vivenciando uma parte muito importante do meu chamado. Mas a igreja também vai estar vivendo algo poderoso. Porque a igreja também vai estar cumprindo o seu chamado, que é o envio, que é essa plataforma de envio. Não se trata só sobre aquilo que vai acontecer na minha vida. Não é uma vitória só para mim, para aquele. É uma vitória da igreja. Porque eu vou estar respondendo a um chamado de Deus, dando continuidade, na verdade, né? A um chamado de Deus. Mas a igreja vai estar cumprindo o seu chamado de estar enviando pessoas, de estar capacitando pessoas. Um jovem me mandou mensagem, aí Lucão, tá animado, tá empolgado, tá ansioso? Eu falei, eu tô, mas você se prepara que logo é você. E ele falou, não, eu ainda vai demorar muito, né? Eu falei, não, meu querido, essa demora que teve muitas vezes para mim, para o pastor André, para o pastor Marinho, de a gente crescer, se fortalecer, para chegar esse dia da consagração, criou uma plataforma para que os próximos sejam muito mais rápido, sejam muito mais ativados aí, porque a igreja está cumprindo o seu propósito. E veja só, um chamado desde o ventre, está se cumprindo completando, né? Com 40 anos aí quase que eu tenho. E aí eu posso pensar, nossa, demorou, né? 40 anos para aquilo que desde pequeno eu lembro do chamado. Mas é que hoje, chegando essa semana, eu tenho ficado muito reflexivo, pensativo, melhor assim, né? Que eu ainda precisava aprender tanta coisa antes de chegar sábado. Senhor, faz um supletivo aí até sábado, porque tem tanta coisa que eu ainda preciso aprender, tanta coisa que eu ainda preciso assimilar para receber essa responsabilidade, essa unção. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se coloque em pé, meu querido.